Muito bem, estamos agora gravando. Então, eu ia dizendo bom dia para vocês, uma satisfação ver, por enquanto, só as figurinhas, e por isso reitero o convite para quem quiser abrir a câmera. Eu não sei qual a opinião da Marcela, que é a nossa convidada e que é quem deve ficar mais à vontade aqui conosco hoje, mas, em particular, nas aulas que eu dou, eu sempre peço para o pessoal abrir a câmera. Tem alguns alunos que tiveram aula comigo esse semestre ou no semestre anterior. Então, quem quiser abrir a câmera, fique à vontade. Quem não quiser ou não puder e não tiver condições, também fique à vontade. Acho que é sempre bom a gente poder ver alguns rostos familiares, conhecer outros e assim por diante. Então, fica o convite para vocês aí. Então, muito bom dia para vocês. Satisfação em encontrá-los aqui. É uma satisfação conhecer a Marcela agora por rosto, a gente trocou bastante mensagem, a gente vai bater um papo aqui hoje, então muito legal vê-la aqui, Marcela, obrigado pela sua participação, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Meu nome é Anderson, eu sou professor aqui do curso de História da UFMT, atualmente coordeno a graduação em História, então cabe a mim e coube a mim a organização deste seminário de integração da prática docente. Os estudantes aqui da UFMT já sabem do que se trata, é uma disciplina, na realidade, não é um evento, uma jornada, é uma disciplina que tem nesta atividade aqui uma parte da sua carga horária, uma parte das suas atribuições. Então, a gente, por ocasião de uma situação como essa de eventos remotos, a gente tem a oportunidade de ter colegas de outros lugares, de poder convidar pessoas de fora para vir de modo um pouco mais fácil, sem ter que negociar agendas de modo muito complexo, sem ter que arcar com custos, o que de alguma maneira facilita a presença e, digamos, é uma espécie de bônus colateral dessa situação que a gente passa. E eu não seria a verdadeira da minha parte se eu não dissesse que fico contente com isso, de poder receber colegas de outros lugares do país de maneira mais simples, uma pena que seja nessa situação. Então, o Seminário de Integração da Prática Docente é uma disciplina, a gente vai fazer essa atividade hoje, que começa agora, nesta manhã, com a fala da professora Marcela, sobre quem a gente já vai apresentar e bater um papo daqui a pouquinho. Temos mais duas atividades para as quais vocês ficam convidados e convidadas. Espero vê-los aqui às 10 da manhã com a primeira mesa redonda sobre ensino de história, sobre mulheres e ensino de história. Depois paramos para o almoço e às 14 horas nós teremos uma mesa sobre ensino de história em perspectiva antirracista. Então serão, não tenho a menor dúvida, três encontros neste sábado com bastante coisa para se pensar, para a gente ouvir provocações, para a gente perguntar, para a gente discutir temas que são bastante relevantes. Eu diria que não apenas para o ensino de história, mas para a nossa reflexão mais ampla como cidadãos. Tá? Então, a nossa jornada é essa. Eu estou falando aqui e dando de barato que todo mundo é de Cuiabá, então todos os horários que eu estou falando aqui são do horário local, Mato Grosso, uma hora menos em relação a Brasília. Os colegas que eventualmente são de outros lugares do país que funcionam pela lógica do horário de Brasília, calculem aí sempre uma hora a mais em relação aos horários que eu falei, 10 da manhã e às 2 da tarde, às 14 horas. Então, antes de apresentar a Marcela e passar a palavra para ela, que é o mais importante, quero agradecer já de partida não só principalmente, né, os nossos convidados que aceitaram o convite para estar aqui com a gente, a Marcela, depois na mesa das 10 horas, as professoras Bruna e Débora, junto com a professora da casa, Ana Maria, depois à tarde a professora Cristina, o professor Renato, junto com o professor da casa, o Bruno. Então, muito obrigado pelo aceite, acho que nem todos estão aqui, mas quero deixar registrar em especial o agradecimento pela ajuda, pela colaboração do colegiado de curso. Eu estou aqui porque eu preciso estar aqui neste momento coordenando as atividades, mas esta atividade só foi possível porque os colegas do colegiado de curso deram suporte, ajudaram, e aqui representados na figura da professora Loiva, que está aqui conosco. Não vi se entrou mais alguém enquanto eu falava aqui, mas fica então na figura da professora Loiva um agradecimento ao colegiado, em especial a alguns colegas que não são do colegiado e que também ajudaram, o professor Oswaldo,
professor Bruno, professora Ana Maria, e do colegiado a Thaís, que me ajudou com a parte dos certificados, com parte das inscrições. Então, toda a logística ali dos registros que vocês fizeram no Even, eu soube que alguns tiveram algumas dificuldades com algumas partes técnicas lá, que escaparam realmente ao nosso controle, mas toda essa parte logística foi organizada pela Thaís, a quem eu sou muito grato também, e não daria conta, aliás, porque nem conhecia propriamente a plataforma Even, então foi fundamental a sua ajuda para que a gente realizasse este evento. Então, sem mais delongas, eu vou apresentar a professora Marcela. Não seria eu quem faria isso, eu tinha convidado o professor Oswaldo para fazê-lo, Oswaldo, que foi quem deu a ideia muito feliz da gente convidar a Marcela para estar conosco aqui hoje, mas o professor Oswaldo teve uma questão médica nessa semana aqui e não poderia, aliás, ó, falando nele, ele acabou de entrar e não poderia estar conosco aqui. Alô, professor Oswaldo, estava falando de você agora, agradecendo a sua indicação do nome da Marcela e dizendo que não caberia a mim aqui esta apresentação a princípio, mas que é um prazer estar aqui com a Marcela e apresentá-la a vocês e também acompanhá-la durante esta fala de abertura do nosso seminário de integração da prática docente. Então, fica aqui também registrado o meu agradecimento ao professor Oswaldo pela indicação deste nome. Então, Marcela, fiz aqui um resumo breve aqui da sua trajetória, depois fique à vontade para complementar, para me corrigir. A professora Marcela Albaine, ela também é conhecida, quando vocês procurarem no Google, por Maf Costa, então não se enganem, se vocês quiserem ler artigos dela, quando aparece a busca pelo nome dela no Google, aparece Maf Costa, porque o nome dela é Marcela Albaine Farias da Costa. Eu me senti no direito, Marcela, de não colocar o seu nome completo, porque eu vi que você assinava Marcela Albaine, quando o Oswaldo, aqui uma confidência, quando o Oswaldo falou assim, olha, seria muito legal convidá-la, ele falou a Marcela Albaine, eu falei, acho que a Marcela Albaine, ela não usa os últimos dois nomes dela, então eu vou colocar no folder e vou comunicar para os estudantes Marcela Albaine, mas o nome é Marcela Albaine Farias da Costa. Ela faz agora um estágio de pós-doutorado em educação lá na URGS, na Federal do Rio Grande do Sul, é doutora em História pela Unirio, a Federal do Estado do Rio de Janeiro, tem uma formação que, se vocês for acompanharem a trajetória da Marcela ali pelos textos que ela escreve, pelos vídeos e pelas entrevistas que ela tem dado, as participações que tem feito, ela tem uma trajetória que intercambia de modo muito salutar e para nós de uma licenciatura em História, de maneira muito bem-vinda, intercambia educação e história, né? Então ela tem graduação em história, mestrado em educação, tem doutorado em história, agora faz um pós-doc em educação. Então isso para nós aqui hoje vem assim em cheio do que a gente precisava para poder fazer essa reflexão a respeito da prática docente. Ela tem experiência como professora em diferentes níveis da educação básica ao ensino superior, tem se dedicado, entre outros temas, a pesquisar o ensino de história, história digital, humanidades digitais, que são temas prementes, e diria eu que neste último ano e meio, fundamentais, que nos colocaram como um problema de primeira ordem para nós, professores e professoras de história, ou estamos nos formando para sê-lo, né? As pesquisas delas resultam em trabalhos muito interessantes, eu destaco dois, e acho que os livros merecem sempre destaque. O mais recente deles, publicado neste ano, Ensino de História e Historiografia Escolar Digital, publicado pela CRV, né? Então fica a recomendação, Ensino de História e Historiografia Escolar Digital, e o seu livro anterior, o livro autoral anterior, ela organizou outros tantos, Ensino de História e Games, Dimensões Práticas em Sala de Aula, publicado em 2017 pela editora Apris. Tá? Ela tem vários artigos, capítulos de livros, e eu diria que ela tem, acompanhei, Marcela, e é bom que você saiba, tem uma das suas participações que você fez neste ano aqui ainda, agora eu não vou me recordar o nome do evento, mas está disponível como recurso assíncrono para as turmas que estão matriculadas no Seminário de Integração da Prática Docente. Então, eu diria que, para além desses artigos, a Marcela tem uma inserção na arena pública digital, se a gente pode assim defini-la, muito marcante, muito importante, discutindo temas os mais diversos, que passam pelo ensino de história, passam
por questões de cidadania, e temas como os que a gente vai ouvi-la falar aqui e bater um papo com ela nesta manhã. Basta uma busca no YouTube para vocês se certificarem disto que eu estou dizendo, e recomendo, assim como recomendo aos estudantes que estão matriculados que aproveitem lá o recurso assim que nós colocamos com uma das falas da Marcela. E eu estou tomando já a liberdade de chamá-la de Marcela, ao invés de professora doutora Marcela Albaine. Me desculpe, Marcela, se houver algum problema, mas acho apropriado para a ocasião. Para além de tudo isso, fica uma recomendação, eu vou reproduzir depois aqui no chat para quem quiser conhecer depois, né? Não durante a fala dela, mas depois. Ela tem um site com bastante informação sobre a trajetória dela, com cursos, com os recursos que ela produz, alguns deles disponíveis. Então, Marcela Albaine, Marcela com 2 L's, Marcela Albaine. Aí, ela acabou de colocar no chat, muito obrigado, .wixsite.com, recomendo, vale a pena dar uma olhada lá para conhecer mais a trajetória, trocar ideias com ela, ela disponibiliza os contatos para vocês fazerem. Então, temos aqui uma interlocutora disposta a trocar ideias conosco, então vamos aproveitar esse momento. Para a atividade de hoje, Marcelo, a gente reservou, como nós combinamos, entre 40 e 50 minutos, podendo ser um pouco mais, um pouco menos. Depois, já aviso os nossos colegas que estão acompanhando, nós teremos um período aí para a gente conversar com a Marcela, então anotem suas perguntas, vamos aproveitar bem esse momento, essa é a ideia, não é que seja protocolar, não é que a gente possa conversar com ela, ouvi-la, aprofundar questões que ela vai levantar durante a fala, certamente. Então, já vou anotando aí, mas para o final a gente abre as inscrições ali pela mãozinha aqui, talvez, do chat, para quem quiser falar e abrir o microfone, fazer a pergunta, para quem quiser escrever, a gente vê o que for mais apropriado e conveniente para cada um. A fala da Marcela hoje está intitulada, e ela mencionou, tem a ver com uma música que ela colocou no chat há pouco. A gente pode daqui a pouquinho também reproduzir o link do YouTube, uma música do Lenine, e o país do swing é o país da contradição, um olhar sobre a educação e o patrimônio cultural no contexto da Covid-19. Então, antes de passar a palavra para ela, fiquem à vontade para fazer como alguns colegas e abrir a câmera para a gente poder se olhar um pouquinho. Ao final, mais para o final, eu vou circular a lista, então fiquem tranquilos, vamos, por enquanto, aproveitar um pouquinho da presença da Marcela, da fala dela, para a gente poder depois bater um papo. Beleza? Marcela, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite neste sábado, é um dia que a gente, em geral, descansa, ou pelo menos tenta descansar, é uma satisfação realmente muito grande tê-la aqui conosco. A palavra está com você, sinta-se à vontade aqui com os nossos estudantes, com estudantes de outros lugares, com colegas. Então, aqui a casa é sua, a casa virtual é sua aqui nesse momento. A palavra está contigo. Muito obrigado. Então, bom dia, professor Anderson. Queria agradecer pela oportunidade de estar aqui. Queria agradecer também ao professor Oswaldo Rodrigues, que, não, como você falou, né, ele não pôde estar presente por questões médicas, mas tenho um grande carinho, né, pela instituição, pelo Oswaldo, e com certeza o objetivo do encontro de hoje, mais uma vez, é trocar ideias, né? Acho que a titulação ela é importante na medida em que esse título ele nos permite efetivamente colocá-los na troca, colocar-nos na interação e abertos sempre às críticas, às sugestões, a complementações. Então, apesar de, normalmente, as conferências terem o formato mais expositivo, teremos, mas também tem um espaço que o virtual nos permite, que é propositivo e interativo. Então, já convido vocês, realmente, quem puder, né, tiver a oportunidade de abrir a câmera, que possa ficar muito à vontade aí para colocar referências no chat, para lançar perguntas. A gente tem a segunda parte da fala, que é direcionada à mão na massa, né? A gente mistura um pouco aqui de conferência com oficina, e eu acho que vai ser bacana. Então, queria agradecer, né, deixar aí o meu agradecimento à instituição, e agradecer também a presença aqui de familiares, né, de colegas, de amigos, de pessoas que estão trabalhando junto comigo. Queria apresentar a vocês o Danilo Mendonça, que está aqui. O Danilo ele é graduando na Unicamp e ele está trabalhando junto nesse projeto.
Então, a presença do Danilo aqui, como aluno da graduação, ela é politicamente e afetivamente muito importante para mim, porque mostra que uma pesquisa, para dar certo, ela precisa de fôlego e ela precisa de parcerias. Ninguém faz nada sozinho, e eu sempre repito isso, porque eu acredito realmente que a gente não constrói, né? Não vou me formar pós-doutora se eu não tiver o diálogo com quem está na graduação, com quem está na educação básica, com os professores da educação básica, com os formadores de professores. Então, não hierarquizarmos, porque todos os ofícios e todas as etapas formativas, elas são igualmente importantes. Isso é um ponto que eu já queria deixar claro, né? Ao falar de história digital, de ensino de história, de humanidades digitais, a gente precisa efetivamente vivenciar essa humanidade. E vivenciar essa humanidade significa quebrar algumas hierarquias que todos nós aqui fomos formados, né? E a vida acadêmica nos mostra isso. Então, que seja um espaço de troca, de escuta, mas também de fortalecimento dessa integração dos diferentes níveis e etapas formativas. Como o professor Anderson apresentou, né, a ideia para essa abertura, né, do evento, primeiro também, Anderson, deixar registrado, parabéns pelo evento, né, trazendo pautas políticas aí muito importantes e urgentes, o papel das mulheres, a luta antirracista. Então, que vocês, quem quiser e puder realmente ficar ao longo de todo o encontro, até as 4 horas, eu acho que termina no final da tarde, que vocês aproveitem esse espaço, porque isso tudo vai nos ajudando a estudar, a se atualizar, e isso, sem dúvida nenhuma, está na ordem do dia. Então, né, o Anderson já apresentou, o título dessa fala, ela brinca com um trecho de uma música que foi escrita pelo Lenine, que se chama Já Que Sou Brasileiro, e eu acho que já que sou brasileira, é por isso que a gente está aqui, né? Porque a gente está vivendo um momento muito difícil para todo mundo, de muita luta política, de muito desmonte, de muitas agressões em vários sentidos, institucional, né, humano, e a ideia é que a gente também pense nas resistências na arte, né? Por isso que a gente vai trazer o diálogo com o patrimônio cultural, na valorização do nosso ofício de professores e de historiadores. Então, o título é O País do Swing é o País da Contradição. Eu vou voltar nesse título daqui a pouco, né, porque eu acho que alguns podem ter pensado swing, né, o que remete ao swing, mas o swing que a gente está falando aqui é o estilo musical brasileiro. Então, fica aí no ar, né, para depois, quem quiser também analisar a letra com mais calma. Essa música do Lenine é uma homenagem ao Jackson do Pandeiro, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, e, enfim, daqui a pouco a gente chega nesse ponto. E a ideia, então, ao brincar um pouco com essa música e de trazê-la para pensar esse contexto que a gente está vivendo, é justamente para apurar o nosso olhar do sensível para analisar o que vem acontecendo com a educação e com o patrimônio cultural nesse contexto, como historiadores que somos, fazendo recorte ali de março de 2020, quando a gente teve o início da pandemia aqui no nosso país. Então, vai ser uma manhã musical. Eu sei que muita gente está cansado das telas, né? Que a gente tem muitas aulas, muitos encontros, muitas reuniões, muitas demandas. Então, que seja um encontro musical. Apesar do conteúdo do que a gente vai falar ser extremamente denso e desanimador, por um lado, eu volto a dizer que a gente também quer deixar aqui uma fala de esperança, né? Muito no sentido do que o Paulo Freire trabalha, do esperançar, né? Que o esperançar não é ficarmos de braços cruzados esperando a solução dos problemas, mas que a gente realmente vá à luta, né? Que a gente lute pela transformação desse cenário que a gente está vivendo. E eu tenho também, Anderson, bastante carinho por essa música do Lenine, porque ano passado eu fazia aula de batuque e essa foi a primeira música que eu aprendi a tocar na percussão, assim, no batuque. Então, foi meio que nesses acasos, né? A gente está tentando pensar os nossos estudos acadêmicos, e aí vem alguns insights ali poéticos, musicais, e é bom quando a gente consegue aproveitar isso para aquilo que a gente faz como pesquisadores. E vi, então, bastante diálogo da letra dessa música com a pesquisa de pós-doutoramento, que eu estou encerrando. Essa pesquisa é feita na Faculdade de Educação, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre,
sob supervisão da professora Carmen Gil, e está sendo desenvolvida em parceria com o Centro de Humanidades Digitais da Unicamp, que, inclusive, a gente tem já o site, eu vou também mostrar ao longo da conferência, para que vocês conheçam e explorem o material que já está contido lá, para suas pesquisas e investigações. Então, né, eu também queria deixar claro algumas referências, né, algumas produções que já saíram dessa pesquisa. Essa pesquisa tem justamente o objetivo de pensar sobre educação e patrimônio no contexto da Covid-19, e a gente, juntamente com o Danilo, né, o Danilo Mendonça, que aqui está presente, e com a Bianca Garcia, que também é aluna de História, graduanda de História da Unicamp, a gente desenvolveu juntos em janeiro desse ano de 2021, junto com a Universidade Federal de Juiz de Fora, uma fala, né, intitulada Humanidades Digitais e Educação no Contexto da Pandemia, que é um pouco também do que a gente vai conversar hoje, né? Então, essa foi uma das produções já que da pesquisa, né? Hoje a gente vive, né, Anderson, a era das lives, então é importante que a gente ocupe também esses espaços, não só os artigos, né, para os periódicos, mas também, gostei quando o Anderson falou, né, dessa arena pública digital, que a gente ocupe esse espaço para que aquilo que a gente faz e pesquisa chegue cada vez mais a um universo mais amplo. Também nós tivemos, já como produção dessa pesquisa, que deve sair ainda nesse segundo semestre, um capítulo de livro também com o Danilo e com a Bianca, Educação e Pandemia na Covid-19, contribuições para os estudos sobre as humanidades digitais. O terceiro fruto dessa pesquisa, que também vai sair aí nos próximos dias, também em parceria com o Danilo, a gente escreveu o texto Um Brasil que Precisa Nascer, sobre os patrimônios sentidos nos arquivos informais digitais. Essa expressão, Um Brasil que Precisa Nascer, ela é originalmente da historiadora Lilia Schwartz, não é num texto acadêmico dela, é numa postagem dela do Instagram, o que mostra mais uma vez para a gente que as redes hoje têm dado grandes contribuições, né, de debates mais acessíveis. E o título desse texto, né, que a gente falou, desse conceito de patrimônio sentido, quando a Lilia Schwartz fala da Raíssa Leal, né, a jovem, super jovem, né, acho que 13 anos que ela tem, que foi um destaque nos Jogos Olímpicos recentes, e a Lilia Schwartz fala, né, desse Brasil que a gente está vendo aí e que está morrendo, e desse Brasil que precisa nascer. E eu trago essa pergunta para vocês: qual é o Brasil que precisa nascer? Na prática de vocês, né, como alunos de licenciatura em História, como futuros historiadores, profissionais que vão lidar com a formação humana, né, de sujeitos na sala de aula, nos arquivos, nos museus, nos espaços culturais, qual é o Brasil que precisa nascer? E eu queria, Anderson, também ir puxando do pessoal, quem se sentir à vontade, para colocar essa resposta no chat, né? Qual é o Brasil que precisa nascer? Qual é a sua contribuição nesse país que precisa nascer? Então, eu vou deixar isso no ar para a gente. Daqui a pouquinho a gente vai, eu estou sempre aqui trabalhando no simultâneo, vou abrindo o chat, vou voltando aqui para o meu roteiro, e a gente vai fazendo da fala de vocês também uma empiria necessária para que o encontro de hoje tenha sentido. E por que eu falei dessas três produções, né? Porque o encontro de hoje, essa conferência, a convite do professor Osvaldo, está sendo formalmente a quarta ação de divulgação dessa pesquisa. E isso, né, é um agradecimento também a essa rede universitária construída, porque por meio desses convites a gente para refletir sobre aquilo que a gente está fazendo. É o momento que a gente para sistematizar a pesquisa que está sendo desenvolvida, onde a gente quer chegar, o que falta. É um momento de organização do pensamento, e é um pouco esse processo que eu vou compartilhar com vocês hoje. Então, vamos lá, né? Já como diz a música, já que somos brasileiros, vamos dar início a essa fala, né? Acho importante também colocar da onde eu estou partindo. Eu parti da graduação da UFRJ, onde eu já trabalhei com essa investigação sobre, na época, chamada as novas tecnologias, e esse sempre foi um nome questionável, né? Novas tecnologias, novas para quem? E, na época, eu lembro que o Orkut, né? Acho que Danilo nem pegou o Orkut, não sei, né? Se lembra do Orkut? Enfim, essas tecnologias que vão mudando bastante com o tempo. E na graduação eu fiz esse trabalho de investigar algumas iniciativas e propostas na área de história
que estavam trabalhando ali na prática com essas tecnologias digitais. Então, eu fiz análise, por exemplo, do Café História, que eu acredito que muitos de vocês conheçam, né? Um grande portal de divulgação, entre outros. E, enfim, foi um trabalho inicial de uma curiosa, e aprofundei um pouco também no trabalho de especialização, que deu origem a esse livro que o Anderson falou, que é o Ensino de História e Games, Dimensões Práticas em Sala de Aula. Até tem muita gente que acha que é do mestrado, mas não, esse livro foi fruto de um trabalho de especialização como professora da educação básica, trabalhando ali com ensino fundamental e médio. Então, nessa etapa da especialização, eu optei por trabalhar com esse universo dos jogos digitais, e pensar como a gente desenvolve atividades quando a gente não tem essas tecnologias à nossa disposição, né? Então, eu encontrei nesse conceito de gamificação um pouco do aporte teórico para pensar ali a minha ação como professora. No caso, eu fiz um trabalho com alunos de 6º ano, né, dos anos finais ali, o 6º ano do ensino fundamental, e o livro ele tem essa pauta, essa tônica de discutir como trabalhar com essas tecnologias digitais quando a gente está inserido em contextos que a gente não tem esses recursos à nossa disposição, né? Que eu acho que é a grande pergunta quando a gente fala de humanidades digitais e história digital. Num país de tantas contradições e de tanta desigualdade, como é que a gente defende a cultura digital, né? Que já passa por essa dificuldade e esse desafio do acesso. Então, isso também depois a gente pode conversar um pouco ao longo ali do momento da troca, né, que a gente vai ter posteriormente. No trabalho do mestrado, né, eu investiguei a formação de professores, porque eu acho que a gente tem que analisar realmente os cursos, né, que estão formando professores no Brasil hoje, em que medida esse debate sobre o digital está acontecendo ou não nas licenciaturas, né? E não basta a gente fazer críticas genéricas, né, que a gente não tem essa discussão, que isso é frágil, a gente precisa ir a campo e analisar isso, como é que isso está se dando. Então, eu fiz o mestrado na educação, também pela UFRJ, e eu fui investigar a ementa das disciplinas dos professores da UFRJ, que as disciplinas voltadas à prática de ensino e didática especial de história, né, aquelas direcionadas a formar o professor de história. E a conclusão que eu cheguei é que, muitas vezes, os licenciandos, né, jovens professores, faziam usos sociais dessas tecnologias, mas não pensavam os usos profissionais dessas tecnologias. Então, isso também é um ponto importante. A gente usa e-mail, redes sociais, mas quando eu penso isso para ensinar história, será que isso são universos opostos? Qual é a dificuldade que a gente encontra? Então, o objetivo da dissertação de mestrado foi discutir um pouco sobre isso e trazer, né, juntamente com pesquisadores da PUC de São Paulo, a professora Elizabeth Bianconcini de Almeida, o conceito de web currículo, né? O que seria esse web currículo? O web currículo é a ideia da tecnologia não apenas como uma ferramenta auxiliar ou como um recurso auxiliar, mas que a lógica da tecnologia esteja no centro do processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, eu deixo de pensar meramente como um recurso, até mesmo ilustrativo, né, como um suporte, como um mero suporte, e tento pensar em que medida o uso do digital transforma ou não a forma como a gente produz conhecimento, no nosso caso, conhecimento histórico. Ela deixa de ser um recurso auxiliar e ela pode ser pensada no centro desse processo de construção de conhecimento? Depende, né? Vai depender muito de como isso for utilizado e trabalhado ali nas realidades escolares e também na formação de professores. E aí, por fim, então, eu chego no doutorado em História, mas na Unirio, Federal do Estado do Rio, mas o doutorado ele foi feito em História na linha de ensino de História. Então, eu realmente, como disse o Anderson ali, eu sempre me senti ali, estou na educação e estou na história, estou na educação e estou na história, e eu entendo que tanto o meu ofício de historiadora como o meu ofício de professora são igualmente importantes. E, volto a dizer, né, para isso a gente não pode hierarquizar, né, porque existem muitos textos, inclusive, que a gente pega e lê, e aí vai de cada um concordar ou não, mas eu não posso pensar a sala de aula como um fazer menor.
né? Como muitas vezes a gente vive essas disputas, né, entre os institutos de história e as faculdades de educação, e eu entendo que cada um tem a sua contribuição a dar. Mas, realmente, no momento que eu estou na sala de aula, eu não estou num arquivo, eu não estou numa biblioteca, eu estou lidando com sujeitos, eu estou pensando na especificidade desse espaço chamado escola, né? Então, desde a graduação, especialização, mestrado, doutorado e hoje no pós-doutorado, eu venho pensando esse ensino de história, né, como um grande campo de pesquisa que me permite trabalhar e investigar inúmeras temáticas a partir de diferentes abordagens. Então, o ensino, para mim, né, e não é só para mim, é claro que isso a gente tem hoje vários autores e autoras defendendo isso, ele é um campo de pesquisa, ele não é um mero lugar de aplicação de técnicas ou somente de pensar práticas, ele é um lugar também que a gente teoriza, que a gente conceitua, que a gente trabalha com diferentes concepções. Então, obviamente que uma pesquisa de pós-doutorado que eu estou encerrando hoje, ela é fruto um pouco de tudo isso, porque a gente sabe que ao fazer pesquisa, muitas coisas ficam no caminho. Aliás, é o que os orientadores mais falam, né, Anderson? Fecha, a gente não vai dar conta de tudo, recorta. E ao recortar, obviamente, a gente deixa muita coisa de fora, né? Vocês vão vivenciar isso aí nos seus trabalhos de conclusão de cursos, nas suas monografias, futuramente, quem sabe, nos seus mestrados, é o desafio da síntese e do recorte das seleções que a gente precisa fazer. E uma pesquisa também não se encerra num pós-doutorado, ela continua para o resto da nossa vida, para quem, né, tem realmente o interesse da investigação, né? O Paulo Freire usava muito essa expressão da epistemologia, da curiosidade epistemológica, ou seja, daquilo que nos instiga e nos mobiliza a pensar o mundo que a gente vive. E eu entendo que a pesquisa hoje ela é uma oportunidade de investigar, né? E mais do que analisar, de propor. A gente vem conversando muito isso no Centro de Humanidades Digitais na Unicamp, de trazer propostas concretas que estejam a favor do social, para que a universidade, por meio das pesquisas, que a gente sabe o quanto a gente carece hoje de investimento, sobretudo na área de ciências humanas, mas para que os nossos esforços de pesquisa estejam sendo canalizados para a sociedade. Por isso, né, Anderson, que ocupar essa arena pública digital é uma defesa política do que é fazer pesquisa hoje. Não adianta fazer pesquisa e ficar fechado para que os meus colegas leiam os textos que eu produzo, é que esse texto ganhe vida, vá para uma ação e vá para uma... como diz o professor Newton Pereira, né, a arte dos encontros alegres, que esses textos, sem querer ser pretensiosa, mas que ele permita, de alguma forma, encontros alegres com colegas professores, com licenciandos, com quem está também fazendo as suas pesquisas, encarando os desafios da sala de aula. Então, é isso, né? Acho que toda trajetória de pesquisa, ela não é nenhuma trajetória linear, né? Nenhuma trajetória, eu também já brinquei com essa postagem no Facebook, ninguém coloca no currículo Lattes os artigos reprovados, os pareceres negativos, as reprovações na hora de tentar uma seleção, de tentar concurso, de tentar mestrado, doutorado, mas eu entendo que tudo isso também nos amadurece, também nos forma como pesquisadores e como professores, né, como investigadores. Então, a pesquisa do pós-doutorado também eu acho interessante falar para vocês que não para pensar a minha trajetória, mas o que essa trajetória contribui para outras pessoas que têm o interesse também em investigar, e também não somente nessa área das humanidades digitais, né, mas a partir dos temas que mobilizem vocês, que é muito comum a gente propor algo e, ao longo da pesquisa, aquilo se transforma numa outra coisa. Então, eu tinha proposto trabalhar com os museus, eu trabalhava com formação de professores, tinha a chance de conhecer muitas cidades, municípios diferentes no Brasil, então eu tinha feito a proposta de trabalhar com os museus brasileiros, né? O que eu estava vendo nessas andanças aí, até que veio a pandemia, e isso teve que ser cessado, né? Obviamente, eu até poderia fazer as visitas virtuais, mas, no meu caso, isso me trouxe um problema de pesquisa, e eu tentei transformar esse problema de pesquisa em uma reflexão mais ampla, né? A partir desse contexto da pandemia,
Isso me fez redesenhar, como muitos de vocês estão vivendo isso aí na prática, né? Vocês estão redesenhando as suas formas de ensinar, de aprender, de prestar atenção numa aula, né? Dessa atenção difusa, porque a gente está aqui na aula remota, as coisas estão acontecendo na nossa casa, enfim, é o desafio do simultâneo. E essa pesquisa, então, se transformou em uma outra coisa. Claro que eu não perdi de vista aquilo que eu tinha proposto, mas ela teve que se redesenhar. E aí, no que ela se transformou? Né? Contextualizando, também já tinha tocado nesse ponto, né? Esse cenário político que a gente está vivendo, que é extremamente denso, de muitos adoecimentos, e aí eu estou falando de adoecimento mesmo na saúde física, mental, espiritual, né? De todos nós, das nossas famílias. Então, esse contexto denso e desafiador que a gente vive. E nesse contexto, né, assim como eu perguntei a vocês qual é o Brasil que precisa nascer, dialogando com a Lilia Schwartz, eu pergunto mais uma vez, quais são as lutas que a gente não pode se esquivar? Quais são as lutas que a gente não pode se esquivar quando a gente está vivendo um número elevadíssimo de mortes por dia? O que isso afeta vocês como professores, jovens professores, futuros professores e historiadores? Essa pausa é para a gente parar e pensar mesmo. Quais são as lutas que a gente não pode sair pela tangente, que a gente precisa encarar de frente? E eu entendo que o espaço da pesquisa é um espaço de encarar isso de frente. E não é um espaço de achismo. Eu não posso, eu acho que esse governo, eu acho. O espaço da pesquisa não é o espaço do eu acho. O espaço da pesquisa é um espaço de se trabalhar com dados, com fontes, com teorizações, né? Eu sempre entendo a teoria, como eu fui ensinada, né, pelas minhas orientadoras de pesquisa, a teoria é a lente através da qual a gente vê o mundo. E essa lente também não está aqui para nos engessar. Porque tem horas que, até desenvolvendo essa pesquisa, né, comecei a pesquisar sobre educação no contexto da pandemia. A gente ainda não tinha tantas publicações sobre isso. Isso está começando agora, porque isso é muito recente. Então, a gente também constrói teorias. A gente não apenas consome. E aí eu vou defender que mesmo o espaço da graduação é um espaço de produção intelectual, de formulação de ideias, ainda que isso não seja muitas vezes valorizado nessa estrutura acadêmica maior. Assim como a cabeça dos meus estudantes de 6º ano, de ensino fundamental, ensino médio, ou quem trabalha com as crianças, todos são investigadores e pensadores em potencial. A pergunta é, será que a gente escuta? Todos têm, né, como dizem aí nos debates sociais, todos e todas têm as suas vozes. O ponto é, será que a gente está aberto a ouvir, a se escutar, a se entender? Então, para que a gente pense nas lutas nas quais a gente não pode se esquivar, é importante que a gente se abra a ouvir o outro e que a gente, ao ouvir o outro, a gente se repense também como formadores, né, como pessoas que estão preocupadas em formar sujeitos, em contribuir na formação de sujeitos para lutar pelos direitos humanos, pela igualdade, né? Aí vem o debate da igualdade e equidade, não vou entrar nisso, que não é o foco, mas é importante demarcar, e principalmente da valorização da vida, porque eu entendo que a vida é o nosso maior patrimônio, já que a fala de hoje fala de patrimônio cultural, eu entendo que a vida humana é o nosso maior patrimônio. Então, a gente está falando aqui de formação de valores, né, de sujeitos e de valores. Para falar das lutas também que a gente não pode se esquivar, é importante que a gente pense, até para a gente não se desesperar, nas estratégias de resistência que a gente tem encontrado. E eu entendo que, ao falar de patrimônio cultural, a arte, né, a cultura, a arte, elas são hoje grandes formas de resistência e de valorização da vida, né? Aquela pulsão de vida. Eu falei um pouco do batuque, né? Quando vocês vão ouvir a música do Já Que Sou Brasileiro, do Lenine, essa pulsão, né, do batuque que está ali, que representa a vida, a pulsão de vida. Então, essas resistências observadas, né, que são travadas ali no dia a dia por inúmeros profissionais, nas ruas,
Eu não quero ficar aqui também só falando entre intelectuais, com intelectuais, porque o fato da gente estar aqui hoje, nós somos, se a gente pensar em termos de Brasil, é ainda um espaço de elite. Então, a gente tem que dialogar com quem está na rua, que muitas vezes não tem a oportunidade que a gente tem de estar dentro de uma universidade pública. E esse grande alimento, né, eu entendo que a arte, a música, a poesia, a literatura, essas outras formas de manifestação artística, elas são um grande alimento para a gente hoje. São talvez alimentos para a alma, né, no sentido maior do termo. E são alimentos dos quais a gente não pode abrir mão. E aí, Anderson, eu queria voltar um pouco, então, lá na música do Já Que Sou Brasileiro, que eu agradeço, eu queria também deixar registrado a ajuda do professor Edilson Chaves, que é professor do Instituto Federal do Paraná, é um grande pesquisador nessa área de música, de ensino de história. E o Edilson, eu conhecia essa música, conhecia porque tinha aprendido na aula de batuque, mas eu nunca tinha feito uma análise a fundo da letra, e também não vou fazer isso hoje, porque não teria esse conhecimento todo. Mas foi muito interessante o diálogo com o professor Edilson, porque ele destacou alguns pontos nessa letra, né? O quanto o Lenine trabalha com o conceito do Stuart Hall, do hibridismo cultural, né? Ele faz ali uma mistura de estilos, de ritmo. É uma música, como eu já tinha falado, em homenagem ao Jackson do Pandeiro, uma grande figura de referência da nossa cultura brasileira. Para quem não conhece também, tem muitos documentários, tem muitas músicas dele que estão disponíveis aí nas plataformas para a gente escutar, para a gente conhecer, que a gente mergulhe, gente, que a fala de hoje seja um encontro também para nos convidar a esse mergulho nessa brasilidade, nessa diversidade pulsante musical que a gente tem. E o Edilson me explicou, né, que o Lenine, né, faz essa homenagem ao Jackson do Pandeiro, né, que é um nordestino que viu a música brasileira nascer, crescer, se desenvolver, que ele traz elementos da cultura indígena, da cultura negra para suas músicas, né, faz referência ao samba de coco. E quando o Lenine compõe essa música, Já Que Sou Brasileira, ele brinca, então, com as palavras, né, com esse aspecto da cultura regional e da globalização, né? Essas diferentes esferas ali do local, do regional, do nacional, do mundial. E eu queria destacar para vocês hoje o Já Que Sou, né? Essa ideia do sou como a ideia de alma. Então, quando eu falo a arte é um alimento para a alma, eu estou me baseando, inclusive, na letra do Lenine, né? Já que sou brasileiro, o sou, se a gente for pegar a tradução, significa o quê? Significa alma. E aí, enfim, né, o Lenine vai trabalhando com esses símbolos nacionais, né, o swing, para esclarecer, né, que eu tinha brincado lá no início, eu até fiquei assim, será que vou polemizar colocando esse título na conferência, né, será que as pessoas vão entender do que a gente está falando? Mas o swing, né, ele pode ser, assim, a casa de espetáculo, né, de homens, mulheres, mas também é um estilo de música brasileira, que é uma temática nacional que o Lenine levanta na sua letra. Né? Ele destaca a embolada, né, como esse tipo de repente, a sonoridade, a percussão, esse som que está no fundo da música, que também foi trazido originalmente de Jackson do Pandeiro. E isso, gente, para nós que somos historiadores, se vocês forem realmente pesquisar, a gente vai ver um monte de referência ali, né? O Edilson estava me explicando que a maior parte das músicas, né, de Jackson no Pandeiro tem essa referência à dança de roda, dança de coco, e que ele viu isso muito nos engenhos nordestinos, né? E, enfim, fica aí também o convite para depois a gente aprofundar, quem desejar, assim, aprofundar nas pesquisas, né, da história e música, ensino de história e música, e especialmente essa música que nos traz elementos para o que a gente vai trabalhar aqui na sequência, né? Principalmente essa sonoridade e essa valorização da cultura popular, da identidade nacional que é recuperada ali, né? E qual é a identidade nacional que a gente está tendo que repensar hoje, né? E aí eu vou dar um destaque, por exemplo, para o Samba da Mangueira, né, de 2019, que foi trouxe uma grande contribuição historiográfica, inclusive, para a gente olhar essas outras narrativas, para a gente pensar a construção dessas outras histórias possíveis. Então, a gente repensar a própria construção da identidade brasileira, né? Que identidades, no plural, são essas?
E o que a gente quer deixar, né? Volto àquelas mesmas perguntas. Quais são as lutas que a gente não pode se esquivar? Qual é o Brasil que precisa nascer? Qual é a minha contribuição nisso? Em que medida isso me afeta? São questões aí para a gente debater depois. E aí, gente, eu entro numa parte mais, vamos dizer assim, mais visual, mais dialogada aqui do nosso encontro, que é mostrar um pouco para vocês do que essa pesquisa tem se materializado, né? Eu vou compartilhar a tela, Anderson, eu só vou pedir depois que vocês, se possível, me confirmem aqui que vocês estão visualizando. Essa pesquisa está dividida em duas grandes portas de entrada, que é uma parte de educação e uma parte de patrimônio. Então, aqui a gente começou, né, Danilo, organizando no Google Drive essa pesquisa, né, a parte de educação 2020, a gente ainda tem a parte de 2021 para trabalhar, e eu optei por ir arquivando notícias sobre o que estava acontecendo com a educação nesse contexto. Por que notícias? Olha, na pesquisa a gente precisa sempre dar uma justificativa do porquê, mas foi um pouco intuitivo, né? Eu fui vendo o que estava acontecendo e eu falei, eu vou guardar isso. Essa ideia do guardar, né, que depois a gente se desdobra isso no conceito do dever de memória, né, no comprometimento político de arquivar aquilo que está acontecendo para que a gente não esqueça aquilo que está acontecendo. Então, eu fui intuitivamente guardando essas notícias, colocando num drive, e depois eu comecei a tratar essas matérias. Então, se vocês repararem, né, a gente tem feito essa organização que realmente dá um grande trabalho braçal, mas eu acho que isso é inerente, né, a qualquer processo de pesquisa vai dar trabalho, e a gente foi separando por meses, né, e vocês reparem que tem meses, por exemplo, abril de 2020 a gente tem 36 notícias arquivadas, já em novembro de 2020 eu tenho uma notícia arquivada. Então, depois também estudando um pouco sobre isso, eu vim mobilizando o conceito, trabalhando com o conceito desenvolvido pelo professor Tiago Nicodemos e pelo professor Ian Marino e o Pedro Teles da Silveira, que é o conceito de arquivo informal digital. O que seria esse arquivo informal digital? É o que nós vivenciamos, por exemplo, quando vocês guardam as memórias de vocês, nos celulares de vocês. Vocês, na hora que estão nas galerias, tirando foto de um evento, vocês não estão preocupados. Não sei como é que é a organização de cada um aí, mas eu, quando tiro foto, não estou muito preocupada naquele momento em botar bonitinho, tudo organizado, criar categorias. A gente vai na informalidade, a gente vai guardando aquilo ali e uma hora você senta para organizar. Ou não, ou você não senta nunca para organizar essas informações. Então, essa ideia de um arquivo informal digital é um pouco do que a gente vivencia, assim, pessoalmente falando, né? Mas pensar isso como historiadora, eu comecei a arquivar essas notícias de uma maneira muito informal. Eu fui guardando isso. Eu falei, uma hora isso aí vai servir para alguma coisa. É um pouco o intuitivo, que também nos ajuda. Vou guardar, porque depois eu vou ver o que eu faço, se eu vou fazer alguma coisa com isso. Então, às vezes as pesquisas nascem assim, elas não nascem arrumadas na nossa cabeça, ela nasce dessa forma. E aí a gente construiu, juntamente com o Danilo Mendonça e a Bianca Garcia, alunos da graduação da Unicamp, uma espécie de planilha com título, a data da matéria, a autoria, quando tem, porque nem sempre essas notícias são assinadas. Uma síntese, que é o que é, né? Um resumo da matéria. Se eu não for ler a matéria toda, né? É uma base de dados que a gente está fazendo aqui. É como se o pesquisador, o professor ou qualquer pessoa interessada, se ela não for ler a matéria toda, ela pode ter um resumo do que trata. Sempre colocar a fonte, obviamente, né? Como professores de história, a gente sempre tem esse cuidado da fonte, o link de acesso, e se esse acesso é só para assinantes, se está fechado, ou se ele está aberto. E aí, isso estava sendo feito na nossa máquina. O ponto é, como publicizar isso? Como tornar isso acessível, público, para qualquer pessoa interessada, para que isso não fique guardado na nossa máquina? E melhor ainda, como fazer dessa base de dados, que essa base de dados cresça, que ela possa se retroalimentar, que ela tenha contribuição de outras pessoas. Porque eu entendo que hoje pensar o potencial da cultura digital não é eu ser uma mera consumidora de informações, eu também posso ser produtora. E reparem que isso eu estou falando de informação. Isso aqui são informações, são notícias da imprensa online. Então, eu tenho
Folha de São Paulo, eu tenho Intercept, eu tenho G1, eu tenho Estado de Minas. São periódicos, né? Todos que a gente está trabalhando são online, tem essas matérias disponíveis, mas o que isso vai se transformar ou não em conhecimento? Como é que eu desenvolvo um olhar crítico diante dessas matérias? Se eu for analisar essas fontes, né, eu estava conversando ontem com o Danilo, né, a gente viu no Instagram de uma desses jornais, né, o jornal, não vou citar nomes aqui, mas o jornal a favor da democracia. A gente questiona, será? Será que tudo que está sendo noticiado, como? Será que isso não tem um viés? É preciso investigar. Então, o nosso objetivo ao transformar, o nosso desafio ao transformar isso numa base pública, né, num arquivo público digital, é justamente que outras pessoas se apropriem e possam, então, conhecer e fazer as suas investigações, suas críticas, seu desenvolvimento de ideias. E a gente, então, conseguiu, nessa semana, Anderson, foi acho que não lembro se na terça-feira agora, bem recente, a gente conseguiu efetivar esse projeto de transformar essa base de dados em algo público. Então, eu vou compartilhar já com vocês o link para quem quiser conhecer, né, no que isso se transformou. Essa base de dados ela está hospedada dentro do site do Centro de Humanidades Digitais na Unicamp. Né, há um resumo breve do que se trata, né, com algumas perguntas potentes. Por exemplo, ao olhar essas matérias, o que aconteceu com o campo educacional? Quais polêmicas se manifestaram? Que estratégias de enfrentamento foram observadas? Essas são algumas perguntas que eu me fiz, mas essa base ela está aberta a qualquer pessoa para que essa pessoa faça os seus apontamentos e as suas investigações, como eu falei. Então, ela é de fácil acesso, ela é bem intuitiva, ela mostra atualmente quantos registros a gente tem, se está aberto, se está fechado, se está fora do ar, porque isso é um problema dos nossos tempos. A gente tem um site, daqui a pouco isso já está fora do ar, isso acontece. Aqui a gente consegue ver quem são os autores, né? Então, pelo nome também dos autores, quando tem, porque nem sempre essas matérias são assinadas, a gente consegue também, depois, quem quiser pesquisar, né, qual é o lugar de fala dessas pessoas. A gente tem também, né, os registros por fonte. Vocês podem observar aí que até o momento o site que mais aparece na nossa base de dados é o G1, mas a gente tem também os portais universitários aqui presentes. A gente vai ter agora uma contribuição do Danilo a partir dos sindicatos dos professores, a gente vai inserir na próxima semana, nos próximos dias. Ou seja, são lugares de falas diferentes e que a gente pode ter um olhar investigativo sobre elas. Né? A gente tem também aqui um gráfico que vai mostrando, né, quantas notícias a gente tem por mês. A gente ainda vai tratar as matérias de 2021, isso ainda está em processo, né, porque tudo isso, cada passo que se dá é um grande processo. E aqui que a gente consegue pesquisar a matéria. Então, por exemplo, eu vou pegar a matéria de 17/12/2021. 17/12/2020, perdão. MEC e entidades defendem um retorno imediato das aulas presenciais na educação básica. Folha de São Paulo. E aí, aqui a gente colocou essa aba de síntese que estava na nossa planilha para facilitar o navegador, o usuário que vai trabalhar investigando essa base de dados, do que trata essa matéria. E aí, o que eu acho também interessante, para mostrar um pouco para vocês, é uma nuvem de palavras, né? Essa nuvem de palavras, ela foi criada com base no título dessas matérias e nesse campo de síntese. Então, vocês podem observar que o que mais se destaca ali, educação, ensino, professores, alunos, MEC, pandemia, são acesso, problemas, escola, são diferentes palavras, né, desse universo semântico que já diz muito para a gente. Né? E uma coisa também que eu acho, aqui tem ajuda, né? Mas apesar de que eu acho que a base de dados ela é muito intuitiva, ela não apresenta grandes dificuldades, mas tem também uma contribuição, que é uma prática que eu vou fazer já com vocês, que outras pessoas, por exemplo, vocês ao longo aí do dia de vocês provavelmente recebem matérias, vocês leem matérias do que está acontecendo com a educação, com patrimônio nesse contexto. Então, a gente abriu essa possibilidade das pessoas contribuírem
com aquilo que estão lendo. Até porque a gente entende que isso também é formativo para um licenciando. Inclusive, o meu objetivo é trabalhar essa base de dados muito em oficinas e em atividades de aula com alunos de licenciatura. Então, a gente abriu esse Google Formulário, né? A gente, infelizmente, ainda não consegue linkar isso direto no site, então a gente está precisando do Google para montar essa estrutura, né? Que você coloca o seu nome, seu e-mail, o município a gente colocou como obrigatório para que a gente tenha um mapeamento de onde estão vindo essas contribuições, o Estado. Se a notícia versa sobre educação e patrimônio, reparem que a gente, por enquanto, só tem a parte de educação disponível. A gente ainda não conseguiu subir, organizar a parte de patrimônio. Estamos nesse processo. Qual é o título da matéria, qual é a data de publicação, quem é que assina essa matéria, a síntese, a fonte. Tudo isso eu coloquei como não obrigatório, porque eu confesso aí, eu abro meu coração que quando alguém me pede para completar formulário, se tiver muita coisa, eu já olho assim, ai, dá preguiça, gente, eu sou honesta. Então, a gente só colocou como obrigatório o município, o Estado, a categoria, né, se é educação ou patrimônio, e o link da matéria. O resto a pessoa completa se quiser. E aí entra também o nosso trabalho de pesquisador, que é fazer a curadoria dessas informações. Porque se eu boto isso para qualquer pessoa completar e não passa pelo meu crivo, vamos combinar que, primeiro, né, nesse contexto que a gente está vivendo, possivelmente a gente teria muitas coisas ofensivas, eu não duvido que isso apareça, né, comentários homofóbicos, racistas, que isso vai aparecer. E também, ao trabalhar com alunos, que apareçam gracinha, porque nós somos professores e somos também alunos. Então, sabemos que tem pessoas da zoeira que vão botar coisas aleatórias para dar uma zoada e aquilo ir para o ar. Então, por isso é importante que isso passe sempre pelo nosso crivo, pela nossa curadoria. Dá trabalho, né? Mas eu acho que isso faz parte também desse processo de pesquisa. E aí eu também queria mostrar para vocês, Anderson, um pouco em que pé está a parte de patrimônio, né? Porque a parte de patrimônio a gente ainda não conseguiu colocar no ar, mas a gente está fazendo esse cruzamento, né? Do que está acontecendo com a educação, do que está acontecendo com o patrimônio. Então, no mesmo jeito, a gente construiu uma base de dados aqui, seguindo as mesmas categorias. No caso de patrimônio, a gente optou por ter uma parte geral, que é o que está acontecendo com o patrimônio no contexto da pandemia, ou seja, pandemia, Covid-19, esses termos, a pandemia é contexto. E tem uma parte que é direta, onde pandemia, Covid, aparece como conteúdo dessas matérias. Em algum momento dessas notícias aparecem essas expressões. Não sei se deu para compreender. A gente dividiu em duas partes. Uma parte que a pandemia é contexto, e a outra parte que a pandemia é contexto, mas ela aparece diretamente como conteúdo, né, na parte da síntese dessas matérias. E aí o que eu queria mostrar para vocês é um pouco do que está acontecendo, para chamar a atenção mesmo para a gravidade do que está acontecendo. Né? Eu vou pegar um exemplo aqui que eu lembro de cabeça, né? Bolsonaro chama patrimônio arqueológico de cocô de índio. Como é que a gente lida ao ler uma notícia dessa? Daria um meme a nossa cara, né? Eu acho que é assim, oi? Como é que é? E isso é o que está acontecendo, gente. Bolsonaro chama o patrimônio arqueológico de cocô de índio. Chega a ser assim, seria cômico se não fosse trágico. Eu falei, não, peraí, eu estou fazendo uma pesquisa aqui de educação séria, né? Pesquisadora, comprometida, vou aqui fazer... Aí você começa a ler, assim, as notícias... E você começa a ver a gravidade daquilo que a gente está vivendo. A parte de educação também, demissão dos professores pelas telas, né? Não sei se vocês acompanharam isso, né? A demissão de professores que recebem notificações que não foram nem chamados, né, com respeito à categoria, com respeito profissional, com ética, foram comunicados de forma remota e online que estavam desligados e demitidos. Professores adoecendo pelo excesso de trabalho. Isso, gente, não é uma questão só da gente analisar. Isso nós estamos vivenciando na pele. Todos nós aqui, professores e alunos, não sei se temos aqui colegas que já estão dando aula, ou pelo menos mesmo na posição de alunos, vocês estão vendo, estamos todos vendo isso de perto.
excesso de trabalho, professores adoecendo nesse contexto, mas a gente também vê o professor que foi, e aí eu não quero heroificar, né, transformar essa ideia do professor como um herói, porque eu acho que nós somos uma profissão em busca da nossa dignidade, das nossas condições mínimas de trabalho, mas professor que foi de bicicleta entregar trabalho, entregar material para o aluno impresso, porque esse aluno não tinha acesso. Então, não quero heroificar, mas a gente vê também estratégias de contornar esse cenário dramático de exclusão que se está vivendo. Então, eu não sei se o Danilo está aí. Danilo, você está por aí, eu não estou te vendo aqui na tela, mas se o Danilo quiser, se pudesse falar um pouco em relação ao conteúdo dessas matérias, e eu acho também, Danilo, já que estamos com alunos de graduação aqui, que você narrasse um pouco, né, que a gente falou inúmeras vezes do nosso desespero ao ler essas matérias, mas também do quanto a gente traz, lá o que eu falei no início, a pesquisa ela deve ser propositiva, eu não vou ficar só analisando desgraça, eu vou analisar desgraça, porque é isso que está acontecendo, isso faz parte, eu estou entendendo essas notícias como fontes históricas, mas eu vou também trabalhar nas brechas, trabalhar na resistência e trabalhar no propositivo. Então, Anderson, se você nos permite, eu acho que o Danilo falar um pouco desse processo, porque eu acho que vai contribuir bastante aí para os alunos. Danilo, está contigo. Vocês me ouvem bem? Sim. Bom dia, Marcelo, bom dia, Anderson, bom dia a todos. Eu sou Danilo, né? Eu sou aluno da Unicamp de História e para mim é um privilégio estar aqui ocupando esse espaço aqui hoje com vocês. Eu sou orientando do Thiago Nicodemo, né? Que é um dos responsáveis pela elaboração do Centro de Humanidades Digitais da Unicamp. E com a Marcelo eu acabei desenvolvendo esse trabalho que ela vem mostrando e eu ajudei sempre na contribuição, né, da planilha e de como a gente montou esse processo. Então, assim, durante o processo a gente percebe que há um Brasil que parece que está em decadência, há um Brasil que parece que perdeu o fio da meada, né, como a gente diz. E, por outro lado, a gente acaba percebendo, em meio de tudo isso, né, em meio da desgraça pandêmica que a gente vive, um Brasil procurando respirar, né, um Brasil que procura um espaço de resistência, né, e um Brasil que parece que vai dar a volta por cima. E durante várias notícias que a gente abordou durante a constituição do banco de dados, a gente percebeu isso. Tem notícias de professores que vão atrás dos alunos, que criam novas dinâmicas para compor a sala de aula, instrumentos de ONGs e organizações sociais que buscam auxiliar essas pessoas nesse momento de pandemia, passando cultura, passando história, passando educação, né? E sempre procurando criar um diálogo com a sociedade, né? Não aquela coisa vazia, aquela coisa meio mórbida, né, que tomou conta do Brasil nos últimos anos. Então, vendo o banco de dados, você percebe que há um Brasil que precisa, né, realmente nascer, um Brasil que pode voltar a ser grande. Eu acho que trabalhar com esse banco de dados deu muito essa dimensão, né, de você perceber muitas vezes que, apesar de todos os esforços, né, o Brasil ainda resiste e o Brasil ainda busca contribuir para a emancipação do povo brasileiro. Então, eu acho muito importante esse trabalho que a gente vem desenvolvendo e dá para ver inúmeras iniciativas nesse caminho, né, pelo Brasil inteiro, de arte, de educação e de outras tantas formas de resistência nesse momento. Então, eu acho que fica essa minha contribuição, né, no diálogo. Obrigada, Danilo. Eu volto a dizer, né, eu sempre gostei de trabalhar com gente jovem, porque acho que vai dando fôlego. Na verdade, trabalhar com gerações diferentes, né, porque quem tem mais experiência do que a gente, né, como o Thiago Nicodemos, que o Danilo citou, professor da Unicamp e o coordenador do Centro de Humanidades Digitais, com a professora Carmen Gil, também minha supervisora da pesquisa,
que a Carmen tem tido um papel muito importante, porque a gente está imersa nessa base de dados, né? A gente está, inclusive, sentimentalmente imerso com esse universo. E a Carmen sempre falou, né? O que vocês estão construindo é uma metodologia de trabalho com esses arquivos digitais, né? E a ponte que a gente visa fazer, né, que é um desdobramento que eu viso fazer, com o ensino de história. Na verdade, agora que eu estou tratando essas fontes, descrevendo a matéria, né, eu ainda não vislumbro tanto a ponte com o ensino de, mas depois eu viso trabalhar isso com alunos de licenciatura, com jovens professores, com professores que já estão aí há muito tempo, para justamente, né, nas aulas de sociologia, eu acho que isso não se restringe ao estudo da história, aqui a gente tem campo para trabalhar em realidade em todas as áreas disciplinares, em projetos, em debates, né? Então, eu vejo que há muita potência a ser desdobrada, e que essa potência não vai ser minha, do Danilo, mas isso está na rede para que outras pessoas pensem em usos criativos disso, desde que isso esteja canalizado para esse olhar da transformação social que a gente quer. Volto a dizer, porque eu posso me apropriar dessa base e sair com uma depressão profunda de analisar essas matérias, e não é isso que a gente quer. Né? Eu entendo hoje, por exemplo, eu estava falando isso ontem aqui em casa, que a literatura hoje tem feito muito esse papel. A gente tem autores e autoras como Itamar Vieira Júnior, né, com Torto Arado, que está aí um best-seller, Ana Maria Gonçalves, com o livro Um Defeito de Cor. São autores e autoras que estão, por meio da literatura, colocando o dedo em muitas feridas desse inconsciente coletivo chamado Brasil. Falando sobre escravidão, né? Falando também das formas de resistência, de produção de cultura, das heranças racistas que permanecem e que a gente está transformando. É uma coisa lenta, nós sabemos disso, é processo. Existe, ao mesmo tempo que a gente tem esses livros hoje como os mais vendidos, a gente nunca viveu tanto retrocesso. Então, assim, que contradição é essa? Por isso que eu fui para a música do Lenine. O país do swing é o país da contradição. E a gente vê, é isso que eu quero trabalhar aqui com vocês hoje, a gente vê o caos, né, a beleza e o caos, para usar outra música famosa, que hoje estou muito musical, é a beleza e o caos. E para onde a gente quer mirar? Porque eu entendo que para eu fazer beleza, eu preciso enfrentar o caos. Não adianta eu jogar para debaixo do tapete e fingir que isso não existe. Né? Não adianta, eu não vou montar uma aula minha só falar, nossa, que bacana, os professores estão resistindo. Não, eu vou falar, os professores estão sofrendo muito. Agora, o que a gente faz disso? Como transformar? Qual é a minha contribuição? Para que eu estou investindo tanto esforço de pesquisa? Porque, vamos pegar aí, Danilo está fazendo a pesquisa sem bolsa, eu estou fazendo a pesquisa sem bolsa, meu doutorado, na verdade, todo já foi sem bolsa. Esse desmonte que a gente está vendo de perto, da falta de investimento, o quanto a gente precisou para colocar essa base de dados de profissionais, inclusive queria deixar também registrado aqui ao Márcio, que é o profissional da TI, que é o profissional que está nos ensinando a trabalhar com essas ferramentas digitais que eu, como historiadora, não teria formação. Ele usou o programa chamado Power BI, não sei se alguém já usou, Microsoft Power BI. Meu letramento era 0 nesse programa. Então, eu estou aprendendo com esse colega de outra área que tem muito a me ensinar. E vice-versa, porque a gente também precisa explicar a ele do que se trata para a gente pensar nas categorizações, né, em como esses dados vão ser apresentados. Então, volta ao que a gente falou lá atrás, que ninguém faz nada sozinho. Só respondendo aqui a Ana Marques, Ana, a ideia do swing da contradição é o título da conferência, que é a música do Lenine, Já Que Sou Brasileiro, que a gente trabalhou no início do encontro, não sei se você estava presente, que tem uma parte dessa música, Já Que Sou Brasileiro, que o Lenine fala, e o país do swing é o país da contradição. Swing é um estilo musical brasileiro. E aí a gente pensou juntos aqui essa pulsão de vida, de arte, de musicalidade, de sonoridade que o Brasil tem, e, ao mesmo tempo, é um país de muitas contradições, de muita desigualdade. Então, a gente está, na fala de hoje, nos provocando, né, a pensar para onde a gente quer mirar, no que a gente vai construir com base nisso que a gente tem. Então, era um pouco disso que a gente queria mostrar, né? A gente está nesse processo agora
ainda de tratar essas fontes, de trabalhar em cima das notícias de 2021, que a gente já tem muita coisa arquivada, mas eu queria convidar vocês, Anderson, nesse tempo que a gente tem ainda, que os alunos acessassem esse link que a gente coloquei no chat, e que vocês fizessem esse exercício, claro, quem puder, né, ficar à vontade, de acessar esse formulário do Google e pesquisar uma notícia. O que está acontecendo se vocês jogarem aí na internet educação, pandemia, Covid, e se vocês puderem, né, fazer esse exercício de completar esse formulário, porque, primeiro, né, é uma forma de... A gente não quer só ficar... a questão do pessoal da comunicação, né? Uma pessoa emitindo informações para outras. A gente quer dar e receber, trocar, né? Então, que todos nós aqui podemos dar contribuição para essa base de dados pública. E fizessem esse exercício, porque na hora que a gente sintetiza, né, como é que eu vou fazer uma síntese da matéria? É uma hora que você se afeta por aquela matéria. Você para de ser, vou só ler aqui rapidinho, e eu vou agora, como historiador, como professor de história, eu vou tentar puxar pontos que sejam importantes dali. Eu queria convidar vocês a esse exercício. É possível, Anderson? E a gente conversar um pouco sobre isso, né? Enquanto vocês vão pesquisando, educação, pandemia, patrimônio, Covid, há muitas formas de fazer isso, né? Vocês podem ir pelas palavras-chave, vocês não precisam usar somente o Google, porque isso é um ponto que a gente está discutindo na pesquisa. O que o Google escolhe me mostrar? Há uma questão de algoritmo aí por trás. Quando a gente criou essa base de dados, eu fui juntando, né? Eu explico isso ali no site, ela foi sendo construída de maneira colaborativa. Então, aparecia para mim, ou alguém me marcava, né? Porque eu divulguei na época na rede social que eu estava arquivando isso para pesquisa. Então, muita gente começou a me mandar por e-mail, me mandar no WhatsApp, me marcar em postagem no Facebook, e eu fui guardando. Agora, se eu vou para o Google pesquisar, eu já estou sendo induzido. Não sei se vocês a gente para no dia a dia para refletir sobre isso. O que o Google está escolhendo me mostrar? Como contornar esse desafio do algoritmo? Que memórias estão sendo silenciadas? Que aqui a gente tem várias notícias sobre a educação, tem várias outras que estão de fora. Se a gente pensar, né, e aí vem uma discussão dentro das humanidades digitais, para a gente não interessa tanto o quantitativo. Eu preciso bater recorde de ter 10 mil notícias. Me interessa as que eu tenho, o que eu faço com elas, como eu me posiciono, como eu analiso e avalio essas diferentes concepções ideológicas que estão por trás dessas fontes. Como é que, às vezes, eu tenho um mesmo assunto sendo trabalhado de maneiras tão diferentes por essas fontes diferentes? Vamos pegar aí 2021, né? São Paulo, Borba Gato, a queima da estátua. A gente tem notícias, isso ainda não está no ar, porque foi de 2021, ainda não entrou no ar, mas a gente tem diferentes concepções sobre esse mesmo fato, que é o debate da historiografia. O que é a historiografia? A gente tem visões diferentes, autores diferentes, debatendo sobre o mesmo assunto. Então, a gente entende que essa base de dados, ela me permite trabalhar, inclusive, a teoria da história, a historiografia, e também a ponte que nos interessa, que é com o ensino de. E importante dizer para vocês que a base de educação, ela foi composta, né, informalmente, por várias pessoas que foram me mandando notícias, e eu fui arquivando, ou que eu mesma lia, o que aparecia para mim. Já a parte de patrimônio, a gente é que foi atrás dessas notícias. Como assim? Em dezembro de 2020, dia 30 de dezembro de 2020, quase o ano fechando ali, eu falei, agora eu vou no Google, usar o buscador do Google para pesquisar patrimônio, Covid, coronavírus, eu fui buscando por palavras-chave. Então, na verdade, a parte de patrimônio, ela está muito mais induzida por aquilo que o Google, não vamos esquecer que o Google é uma empresa, e isso entra num ponto importante da nossa discussão, que é como essas empresas hoje, elas arquivam e detêm muitas dessas memórias que estão aí. Isso está na mão de grandes grupos. Como historiadores, eu pergunto, quem está guardando isso? Quem está arquivando isso daqui a 5, 10, 15,
25, 50 anos. O que foi a pandemia da Covid-19? O que aconteceu? São perguntas que a gente tem que fazer, gente. E esse debate sobre os arquivos digitais, ele no Brasil ele é muito novo. E o professor Tiago Nicodemos fala isso num podcast que ele participou. Inclusive, depois eu posso deixar o link também como referência de estudo para quem quiser, que muitas coisas básicas não estão sendo feitas. Porque a gente tem a dificuldade tecnológica, a falta de investimento, mas a gente tem propositalmente também uma memória que não quer, né? Uma memória que quer se consolidar, politicamente falando, e uma memória que querem abafar mesmo, que querem silenciar. Então, a gente entende que essa base de dados é uma forma de contribuição social para que memórias não sejam silenciadas. Tá? Então, enfim, eu queria deixar esse exercício para que vocês tentassem vivenciar um pouco essa prática mesmo de historiadores, mas se pensassem como professores também, como licenciandos num exercício metodológico agora, de pesquisar aí no Google o que está acontecendo com a educação hoje, dia 28/8/2021. Será que a gente tem alguma notícia sobre patrimônio, sobre cultura, sobre arte, sobre professores, sobre esse universo semântico, né? O que está acontecendo? Esse cenário que a gente está vivendo, né, do novo ensino médio, das polêmicas com os livros didáticos, tudo isso para a gente é empiria, é conteúdo desse nosso grande acervo. A gente tem ainda, né, Danilo, alguns desafios pela frente, que é, por exemplo, a disponibilização desse material em PDF. A gente tem todas essas matérias em PDF, mas entra nesse ponto, né? Algumas delas são restritas, então eu não posso, em termos jurídicos, disponibilizar publicamente informações que estão restritas. Ali no site, beleza, que a gente só colocou o link. Então, quem quiser acessar, né, se for assinante, lê, se não for, não lê. Que também entra numa pauta, né? É uma democratização bem relativa, porque como é que eu vou acessar essa informação? Enfim, gente, são perguntas sem fim. E eu queria deixar, então, esse desafio para vocês, se vocês quiserem e puderem, ou quem não conseguir agora, até porque eu não paro de falar, né? Não vou também consumir muito o tempo aqui do encontro, mas que vocês divulguem essa base de dados, o link está no chat, conheçam, se apropriem, façam contato com a gente, né? Tem, o professor Anderson falou ali, eu consegui organizar esse ano, juntamente com a Daniela Silva, todo um site que tem uma aba de contato, então escrevam para a gente, assim, eu vou deixar também no final o e-mail do laboratório, caso alguém possa, queira, né, depois também trabalhar com a gente, isso é um ponto importante, né? Estou atrás de alunos de licenciatura, infelizmente a gente não está com verba agora para remunerar pelo projeto, mas que queiram, enfim, ter essa experiência de organização, né, de trabalho com arquivos digitais, porque isso vai dando para a gente realmente um know-how, uma experiência ali empírica importante. Então, eu queria deixar essa prática, né, para vocês, de contribuírem também com o acervo, deixar a reflexão, né, do que essa pesquisa tem nos transformado. Eu acho que é isso que a gente conversou, que é uma visão social, né, dessas memórias silenciadas e daquilo que a gente não pode deixar passar, e que essa base de dados chegue, né, aos professores da educação básica, aos professores que estão formando professores. E uma coisa também que eu venho defendendo é que a gente não perca a dimensão do afeto. Né? Dizia, ai que endurecesse sem perder a ternura, a gente precisa se posicionar, mas que a gente não perca o afeto. É difícil, eu sei, falar de afeto quando a gente está vendo tanto desmonte, né, tanta desgraça acontecendo. Né, mas o afeto é também esse enfrentamento, esse posicionamento político. Então, o afeto como uma categoria, né, política, que eu venho tentando investir, né, esforços de pesquisa, talvez ele não esteja no acervo em si. Né, não tem notícias, vamos dizer, fofas, até porque afeto não é só coisa fofa. O afeto é tudo aquilo que nos afeta, que nos instiga, que nos provoca, e às vezes coisas boas vão nos provocar, nos alegrar, e coisas ruins também que vão dar aquele enjoo, sabe? Aquela dor realmente existencial e que está ali para ser transformada. Então, eu acho que a dimensão do afeto ela não está no acervo em si, né? Porque o teor dele é majoritariamente pesado, né? De desmonte,
mas no olhar sobre o que vamos fazer com isso que está ali. E para fechar mesmo, para a gente ter esse tempinho de conversa, assim, um exercício final, o exercício 1 era isso, né, da gente tentar, quem puder, contribuir com a base de dados, colocar a notícia, se não quiser completar todos os dados, não tem problema, é só copiar, colar o link da matéria. E o exercício final que eu queria fazer com vocês, eu queria dar uma indicação, né, que foi um documentário que eu assisti ontem, desenvolvido pela aluna Ana Paula da Silva, que foi aluna do mestrado profissional em ensino de História da Federal de Sergipe, que foi intitulado Ocupar e Resistir, esse documentário se chama Ocupar e Resistir, Ocupações Estudantis em Arapiraca, Alagoas, que foi orientado pela professora Marisete Lucini, da Federal de Sergipe, e que trabalhava com o contexto das ocupações de 2016. E mesmo o contexto sendo outro, eu acho que o que ela aborda ali, né, vale muito a pena assistir, gente, o documentário, porque o trabalho realmente ficou muito bacana. Mas que a gente pense, não em 2016, mas hoje, 2021, quais são as nossas formas de resistência. Eu acho que vai dar um bom embasamento, né, por meio do cinema, da produção cinematográfica, para a gente pensar nesse papel nosso de resistência. E eu queria também deixar essa indicação. E eu queria fazer com vocês um exercício final, que vocês compartilhem no chat, né? Eu fiz esse exercício numa oficina recente, foi esse mês agora, de agosto, com alunos de licenciatura na Federal de Alfenas. Eu acho que foi a parte mais rica do encontro, que a gente vê muitas notícias de desgraça, de desmonte, mas eu queria convidar vocês agora a partilharem no chat notícias ou projetos, melhor ainda, projetos que vocês conheçam, que valorizem a arte, a cultura e a educação. Tirem alguns minutinhos aí. Vem alguma coisa na cabeça de vocês? Eu conheci um projeto, eu, sei lá, trabalho num pré-vestibular social. Isso é uma forma de resistência, é a sua contribuição. Os pré-vestibulares comunitários. Quais são os projetos que vocês conhecem? É esse olhar sensível que eu quero deixar aqui hoje. Que a gente divulgue cada vez mais coisas boas que a gente vê. O exercício com os licenciandos da Federal de Alfenas foi justamente esse. Dever de casa, que eu vou deixar também para a gente aqui. Né? Mania de professor, parece que eu estou dando aula na escola. Eu sei que não é, gente, mas é o nosso dever de casa aqui. Para cada notícia ruim que eu ler, eu vou ter o comprometimento de divulgar 3 boas ações. E eu queria deixar a minha indicação de projeto que valoriza a cultura, que é da professora Isis, tá? Que é desenvolvido no Vidigal, favela do Rio de Janeiro. A Isis é uma jovem professora de música, e eu conheci o trabalho dela junto com o meu companheiro, que ele estava aqui presente, Alexandre Moura, não sei se ainda está por aí. A gente estava andando de bicicleta num domingo, e eu ouvi um som. Eu falei, a gente ouviu um som, eu falei, nossa, de onde está vindo isso? Que legal, batuque. Lá vou eu atrás do som. Chegamos perto e vimos que ela estava fazendo um ensaio aberto com os alunos dela, são super jovens, tanto ela, professora, como também os alunos dela. E ela estava na praça, ela estava num parque aberto, dando aula de percussão, trabalhando a inclusão, a cultura, a valorização, né, os seus alunas, majoritariamente mulheres negras, moradoras do Vidigal, e ela estava ali resistindo, na minha frente, na nossa frente. Então, é para onde a gente quer olhar. A gente tem que botar o dedo na ferida, a gente tem que encarar isso de frente, mas a gente precisa também valorizar aquilo que de bom está acontecendo. Porque isso que de bom está acontecendo talvez não esteja presente nessas notícias que a gente que está saindo nessa imprensa oficial, vamos dizer. Mas está sendo feito por pessoas nos seus anonimatos, que, em verdade, eu nem acho que seja anonimato, porque essas pessoas têm nome. Professora Isis tem nome. Vidigal. Mas quem conhece? São pessoas que têm voz. A gente não está aqui, eu não estou dando voz para a professora Isis. A professora Isis tem a sua voz. Mas que precisam de nossa ajuda também na divulgação. E a gente está ali de igual para igual. Não estou ali como intelectual, me apropriando do trabalho, porque isso é bonito. Eu estou ali porque eu estou, primeiro, admirando esse trabalho de resistência. E eu conversei com essa professora, procurei ela no Instagram, falei, oi, tudo bem? Meu nome é Marcela, sou professora de História, também já dei aula em comunidade, queria fazer contato com você. É que a gente se torne um pouco mais proativo também.
que a gente divulgue projetos. Às vezes você não vai poder apoiar financeiramente um projeto, né? Porque, enfim, mas você pode apoiar divulgando nas suas redes sociais. Você pode indicar para alguém, você pode ir presencialmente ou remotamente conhecer esse trabalho. E eu vou chamar atenção para os pré-vestibulares comunitários, porque a gente está aqui majoritariamente entre professores. Tem muito trabalho bacana acontecendo. Eu conheci também recente um trabalho que está sendo feito no pré-vestibular na Maré, né? A terra ali da região da Marielle Franco, né? Que a Marielle morou, atuou. É isso que a gente quer passar, gente. Que a gente transforme a dor em alegria. Né? O historiador Luiz Antônio Simas, uma grande referência também, ele fala sobre isso, é a ginga. Né? O brasileiro ele tem a famosa ginga, sabe o jogo do cintura? Tem horas que você tem que ir um pouquinho para trás, eu não sei se a gente tem algum capoeirista aqui, alguma capoeirista na sala, mas tem horas que você tem que recuar, tem horas que você avança. Agora, se você for para o enfrentamento direto, você detona com o seu oponente e o jogo acabou, nada feito. Então, é o famoso jogo de cintura. A gente vai para lá, vem para cá, tem horas que você recua, tem horas que você vai. O que é ser professor se não viver nessa ginga constante, né? Não, Anderson? É tanta reunião, é tanta demanda, é tanto excesso. Tem horas que você tem que dar uma recuada, tem horas que você tem que avançar, tem horas que você vai, sei lá, vai parar 3 segundos e vai olhar para o céu, vai respirar fundo e vai voltar. Mas o que a gente não pode fazer é desistir. E não pode mesmo, porque vocês estão na licenciatura, vocês estão se formando professoras. Imagina a gente entrar na sala de aula hoje com esse desânimo existencial. Gente, não. Não, a educação não merece isso. A gente vai se fortalecendo na rede, vai se fortalecendo nesse processo. É um trabalho... eu não sou psicóloga, né? Estou com a minha tia Lúcia presente aqui. A minha tia Lúcia tem a formação em psicologia. Não é meu objetivo entrar nessa seara, mas é um trabalho de cura. O que a gente quer fazer, eu quero fazer com essa pesquisa, é um trabalho de respiro para a alma. Na coletividade, porque eu sozinha não dou conta. Nós estamos aqui para partilhar aquilo que de bom a gente consegue fazer. E para isso a gente não está manipulando, a gente está trabalhando com dados, a gente está trabalhando com literatura, com poesia, com musicalidade, com capoeira, com ginga, com... É tudo isso que eu queria deixar aqui para o nosso exercício final. Então, para cada desgraça, vamos falar, cada desgraça que a gente se deparar, vamos nos comprometer a divulgar 3 coisas boas, né? Então, coloquem aí projetos, divulguem, né? Projetos que às vezes vocês fazem, que às vezes a gente fica com vergonha de falar, né? Eu tenho um canal no YouTube de música, de poesia. A gente fica meio tímido, às vezes, porque a gente não foi ensinado a divulgar as nossas práticas. Coloca isso para frente, divulga sim. O seu trabalho pode ajudar outras pessoas, pode inspirar outras pessoas. Ele é importante, ele tem importância, certo? Então, é isso. Eu estou vendo aqui, eu vou avaliar. Queria destacar aqui a minha tia Lúcia Albani falou do projeto Juntos pela Inclusão Social, que é desenvolvido pela minha irmã Flávia, no estado de Rondônia. Não é porque é minha irmã, né? A gente não está... não estou fazendo propaganda aqui, mas porque mostra essa rede de afeto que começa a ser construída no nosso núcleo menor, que é a família. E isso se amplia para as nossas comunidades. As escolas que vocês vão trabalhar, a rede, né, tantas vezes na universidade, reuniões de departamento altamente estressantes, as pessoas se ferindo, se atingindo. Por que a gente não pensa como uma coletividade para somar esforços ali, mesmo que a gente tenha divergências políticas e teológicas, mas um pouquinho mais de solidariedade, gente, um pouquinho mais de mão com mão, né? Eu sempre uso a metáfora lá da ciranda, da Lia de Itamaracá, é mão com mão, porque a gente está precisando dessa cura coletiva. Então, eu acho que era um pouco, Anderson, o que eu queria falar, mais do que falar, mostrar, e mais do que mostrar, convidar vocês a também somarem esforços e serem divulgadores em potencial de notícias boas, de projetos de cultura, de arte, que valorizem efetivamente a educação e o papel político da docência do que é ser professor hoje. E do que é também fazer pesquisa em história e ensino de história. Então, era isso, gente. Muito obrigada, desculpa falar tanto, e estamos abertos aí para a conversa. Muito obrigado, Marcela. Imagina, não há por que pedir desculpas, você fez uma porção de provocações e perguntas para a gente
pensar, repensar e continuar a se perguntar. Então, todas, inclusive as anotei aqui, e espero que quem acompanhou também tenha anotado e pelo menos pensado no momento que você propôs a pergunta. A galera colocou aqui também uma série de iniciativas, então tem muita coisa legal aí, depois espero que estejam acompanhando no chat. Nós temos mais alguns minutos antes de iniciar a próxima atividade, e aí eu gostaria de abrir, portanto, não sei se a gente vai conseguir fazer muitas perguntas, mas abrir para quem quiser responder ou pensar junto com a Marcela algumas provocações que ela propôs, se tem alguma pergunta específica a respeito dos projetos que ela mencionou, a respeito da reflexão proposta a partir da mistura entre swing, contradição, patrimônio, notícia, memória, tem tantas coisas interessantes e importantes que a Marcela falou. Então, eu abro aqui para vocês, quem quiser, por favor, ou levante a mãozinha aí se quiser falar, ou se quiser colocar no chat, também pode ser. Enquanto vocês vão pensando, se tem, eu coloquei a lista de presença, vou reproduzi-la, a mensagem novamente aqui no chat, por favor, não deixem de colocar o seu nome e e-mail na lista de presença para a gente registrar e poder, a partir de segunda-feira, liberar os certificados e enviá-los por e-mail, tá? Thaís me pede para lembrar que a partir de segunda, então, os certificados estarão disponíveis na plataforma em que vocês fizeram a inscrição e também serão enviados na sequência para os e-mails usados na inscrição também. Então, fica aberto. Eu vou começar com a pergunta aqui, Marcela. O Everson colocou uma pergunta aqui, não sei se ele queria efetivamente quer fazer, ou se eu vou ler aqui para ele, fez enquanto você falava, a respeito de um dos temas fundamentais, que é essa coisa da digitalização, dos algoritmos, da seleção e elementos que você tocou com propriedade. Então, eu faço a pergunta dele, enquanto os colegas que tiverem outras questões se manifestem ou coloquem no chat. Ele botou assim: como a robotização ou a digitalização das informações podem interferir nesse silenciamento das memórias sobre o nosso presente ao nosso futuro? Então, se você quiser, o Everson falou que eu poderia ler, se você quiser ir respondendo, Marcela, pensando junto com ele, aí se houver mais perguntas, a gente retoma na sequência. Então, obrigada pelas perguntas, obrigada, Everson, pela questão. Talvez, Everson, eu acho que a pessoa com mais propriedade para nos explicar isso, né, seria... Eu pensei muito no Márcio, que é esse profissional da TI que está trabalhando com a gente, que tem muito... tanta bagagem, né, de fazer, de mão na massa, como também a reflexão sobre isso, né? Eu não sou uma grande estudiosa do tema dos algoritmos. Na área do ensino de história, eu recomendo muito o trabalho da professora Alexia Pádua, da Federal de Uberlândia. A Alexia tem levantado muito nas lives, nas falas dela, esse aspecto do algoritmo, né? Então, esse silenciamento de memória, como eu falei, que está na mão, né, esses dados, essas informações que estão na mão dessas grandes... A Alexia sempre fala, né, do GAFAM, o Google, Facebook, Microsoft, Apple, né, Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft. Eu acho que é isso. Se vocês jogarem na internet GAFAM, vocês vão ver esses grandes grupos que hoje estão controlando muitas coisas, né? Produtos, serviços, né? Os nossos e-mails que a gente usa, toda essa pesquisa foi montada em planilhas do Google, né? Obviamente, a gente tem isso offline também, porque se isso sumir, se acontecer alguma coisa, a gente não pode perder esses dados, mas tudo isso está na mão dessas empresas. E aí? Então, eu não sou uma grande estudiosa, né, dessa área, não me sinto tanto à vontade para discutir a fundo sobre isso, mas eu entendo que, como historiadora, isso me afeta, porque existe um mecanismo de controle por trás disso, nada é ingênuo. A gente sabe disso quando a gente, por exemplo, do cotidiano, você entra para fazer uma compra de uma passagem aérea, ou sei lá, para comprar um produto, daqui a pouco você é bombardeado de propagandas daquilo, da passagem aérea, de promoções, não é isso que acontece com todo mundo aqui? Então, existe uma lógica ali, isso não é, ai, nossa, que coincidência, por acaso.
E quando a gente percebe isso, quando a gente pode ainda até não saber se posicionar muito. Daí, o que eu faço para contornar isso? Eu não sei, estou aqui com vocês para a gente pensar, inclusive, e dialogar com outras áreas de conhecimento, que estão mais a fundo, né? A área de comunicação, a área do direito, né? A área jurídica aí tem para entender esse direito. A internet muitas vezes está virando um palco do Vale Tudo, e não é assim. A gente tem marcos importantes aí nessa discussão. E para isso é importante que a gente conheça, que a gente estude, que a gente se posicione. Então, não sei, a coisa que a gente sempre fala em live, não sei se eu respondi, talvez não, mas enfim, eu recomendo muito os trabalhos da Alexia Pado, né, da Federal de Uberlândia, e que a gente se posicione diante disso, né, para que a gente também... Não existe nada de ingênuo na rede, absolutamente nada. Legal, Marcela. Alguém tem alguma pergunta? Eu queria dar... Desculpa, perdão, acho que eu interrompi alguém. Só dar um destaque também, gente, para quem está ouvindo, se possível, passem os olhos no chat, porque tem muitas indicações legais ali de projetos, né, que foram citados, a Olimpíada Nacional de História do Brasil, o Batuca Vide, que é o projeto que eu tinha comentado, o Movimento de Educação Popular, Mais Nós... Tem muita coisa aqui que tá acontecendo. E volto a dizer, às vezes a gente não vai poder contribuir financeiramente com essas iniciativas, mas a gente pode contribuir divulgando, repassando para outras pessoas. Então, tentem tirar uns minutinhos ali para passar pelo chat, porque tem muitos dados legais ali de reflexão para a gente. Perdão. Imagina. Tem uma pergunta. Nathalie, por favor, abra o seu microfone e pergunte. Oi, bom dia, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, perfeito. Bom, eu sou a Nathalie, eu sou professora na rede estadual do estado de Mato Grosso e agora eu sou mestranda também, inclusive orientanda do professor Anderson. Eu estava ouvindo você falar e você falou na questão do cansaço que nós tivemos, né, por conta da pandemia, e dessa questão do ensino híbrido, ensino remoto, e a gente, acho que até o Everson também, que é professor e colega, pode afirmar que foi muito cansativo. O nosso trabalho, ele triplicou com a pandemia, e a gente escuta muito que o professor é vagabundo, que o professor está de férias, e aquela coisa toda. E aí eu queria perguntar para você, eu já tinha visto algumas reportagens sobre a questão do futuro da educação do nosso país, com essa questão do uso das tecnologias, né, que a gente está vendo muito agora com a pandemia, e a gente precisou se adequar a isso. O ano passado, o governo ele colocou uma plataforma, no começo foi muito difícil de mexer, porque era uma coisa assim que a gente não estava acostumado, e esse ano, de novo, eles trocaram. E eu já vi algumas reportagens falando que talvez algumas pessoas acreditam que o futuro da educação seria a questão da EAD, da distância, né, dessa questão da tecnologia. Você vê assim também? Ou você acha que é possível fazer o equilíbrio? Porque tem muita questão também da inclusão, né? A gente fala muito da educação inclusiva, mas a gente vê que não é inclusão. Não existe uma inclusão de fato. A gente, como professor, a gente trabalha por isso, mas é muito difícil você lidar com... São várias realidades. Na escola mesmo onde eu trabalho, a gente tem desde quem tem acesso à internet, ao computador, até quem não tem o que comer dentro de casa e vai para a escola para se alimentar. Então, como que, assim, tipo, você vê esse futuro da educação no Brasil? Será que, como, de fato, usar 100% das tecnologias? É isso. Obrigada também, Nathalie. Pronunciei correto, Nathalie? Obrigada. Obrigada pela sua questão. É muito difícil a gente dizer o que vai ser, né? Porque o que vai ser precisamos debater as políticas públicas de educação. E aí a nossa voz, como professores da educação básica, também inseridos na universidade, seja como professor, seja como aluna, né? Você falou que está fazendo o seu mestrado, é muito difícil. Eu não visualizo isso a curto, médio, talvez a longuíssimo prazo, se assim a gente caminhar. Agora,
como eu falei, né, o cenário que a gente está vivendo, ele é desanimador, eu não visualizo isso tão cedo. Mas eu também acho que a gente não deve ficar nesse lugar do isso nunca vai funcionar. E a gente precisa, como eu falei, colocar os dedos nas feridas, encarar isso, essa exclusão digital, essa falta de acesso, a falta de letramento, porque às vezes se tem acesso, mas não se tem a formação para lidar com essas tecnologias. Né? Então, eu só visualizo isso muito processo, e se assim houver, né, a vontade política, entre aspas, né, que isso não é uma questão de vontade, quero ou não quero, é uma vontade política no sentido de investimento na formação, na área, eu vou começar aqui na área de ciências humanas, como tô, na área geral, na área de ciências humanas e na área de educação, que o que a gente está vendo é corte. Então, como eu vou pensar um processo desse que esteja pensado no sentido humano e não no sentido de vender soluções prontas, de plataformas prontas, como o que a gente tem visto inúmeras vezes, sabe? Não é demonizar iniciativas, eu acho que é a gente ocupar, né? Por isso que eu falo, historiador, se vocês tiverem oportunidade de trabalhar em empresas, emprestarem, façam isso, a gente precisa ocupar qualquer espaço digno de trabalho para lutar socialmente e pelos valores humanos que a gente defende. A sala de aula é um dos espaços, né? Os museus, espaços de cultura, mas as empresas também, às vezes a gente demoniza, eu acho que a gente tem mais que ocupar para não permitir que algumas coisas que estão acontecendo aconteçam. Então, Nathalie, eu acho assim, muito complicado a gente falar, primeiro, definir o que vai ser, nós não sabemos, mas eu entendo que, em diálogo também com Paulo Freire, nós somos sujeitos e não objetos. Né? Quando você está lá, criando a sua pesquisa, desenvolvendo a sua pesquisa, né, definindo os seus caminhos de pesquisa, as suas investigações, aquilo que te mobiliza, eu tenho certeza, né, apesar da gente não se conhecer, mas eu tenho certeza que você está preocupada em dar uma contribuição social por meio da sua pesquisa. É isso. A pesquisa ela não transforma assim do dia para a noite, mas alguém vai ler o seu trabalho. Em algum momento, o seu trabalho ele talvez possa inspirar outras práticas, inclusive nas políticas públicas. Às vezes a gente acha que a gente acaba fazendo para a gente mesmo. Não, gente. A pesquisa ela precisa alcançar, ela romper esses muros da universidade. A pesquisa não é minha, a pesquisa não é do Danilo, a pesquisa não é do Tiago Nicodemos, a pesquisa não é da URGS, não é da Unicamp, a pesquisa é para qualquer pessoa aqui do outro lado do mundo. É a gente também sair, Nathalie, né, até fazendo uma digressão aqui, a gente sair daquela estrutura egóica que a gente é formado. A gente é fluxo, nós somos fluxo. Porque se não for eu fazendo isso, não for o Danilo, amanhã eu estou em outra coisa, estou fazendo outra coisa, as coisas mudam. Eu acho que a causa que não pode ser perdida. Né? Nós somos instrumentos, eu vejo dessa forma. Somos instrumentos, estamos de passagem. Aliás, outra coisa que a pandemia está mostrando isso na nossa cara, que literalmente a gente está de passagem por aqui. A gente está aqui, daqui a pouco não está. A gente está numa instituição, daqui a pouco não está. As coisas se transformam, e na velocidade que estão, né, mais ainda. Então, eu vejo por aí. É muito difícil definir o que vai ser, mas eu acho que nós somos sujeitos nessa luta do que a gente quer que seja. Eu penso dessa forma. Legal, Marcela, concordo aqui com a Núbia a respeito da importância, ela colocou no chat que é muito importante essa reflexão que você fez a partir da pergunta da Nathalie. E, para fechar, e já lamentando muito porque precisamos fechar, eu gostaria de lhe devolver, Marcela, a provocação que você nos fez e saber qual é a sua resposta, torcendo para que ela seja uma resposta boa, que nos anime. Qual é o Brasil que precisa nascer da sua perspectiva? Você nos perguntou, tenho certeza que cada um de nós aqui, ao menos, deve ter se colocado essa pergunta aqui, e falar assim, bom, de fato, que Brasil é esse que precisa nascer? Alguns talvez tenham pensado que um Brasil deva renascer. Para você, Marcela, qual Brasil deve nascer, então, a partir deste momento que nós estamos, e ouvindo você, o Danilo, um trabalho muito interessante sobre essa reflexão sobre o nosso tempo mesmo, e aí ficou minha curiosidade, então, para saber qual é a sua resposta para a sua provocação para a gente.
Então, Anderson, eu entendo que o Brasil precisa nascer, eu vou me apropriar na própria postagem da Lília Schwartz, que é uma visibilidade linda para essa jovem de 13 anos, Raíssa Leal. Estava lá, se superando, né, skatista. Aliás, essa Olimpíada a gente teve muitos nomes ali, né, importantes. É a visibilidade para quem na sua juventude ou já nos seus anos de experiência que está fazendo a diferença, da forma que pode, no contexto que pode. Então, esse Brasil que precisa nascer ou renascer, na minha concepção, ele já está aí. Foi essa defesa que a gente fez, esse texto dos patrimônios sentidos, que é muito a nossa resposta, né, Danilo? Foi a pergunta que eu fiz para o Danilo. Danilo, exatamente o que eu fiz aqui. Ao ler essas notícias de tanto desmonte na área da cultura, o que você sente? Porque, às vezes, na pesquisa a gente não para, a gente está só no racional. Não, gente, pesquisa não é só razão, não. A gente está lidando com emoções quando a gente faz pesquisa. Nossa, a gente está lidando com vida, com afeto, né? O afeto, como eu falei, coisas que afetam positivamente, coisas que afetam negativamente. Então, a gente traz essa expressão patrimônio sentido, que é como a gente se sentiu ao ler tantas notícias sobre isso. Então, a gente defende nesse texto, que vai sair nos próximos dias aí no Expor Visões, que é um blog muito bom, inclusive, feito pela Aline Montenegro, do Museu Histórico Nacional, e a professora Karina Martins, da UERJ, Expor Visões, depois vocês joguem aí na internet. E a nossa defesa nesse artigo, nesse texto para o blog, é que esse Brasil que precisa nascer, na realidade, já está aí. A gente aqui não está vendo muitas vezes. Tá? E a gente defende essa ideia baseada no que a gente está na vivência. Então, eu dei o exemplo da professora que está no parque, numa tarde de domingo, fazendo um ensaio geral, um ensaio aberto com seus alunos, com as alunas negras, moradoras de comunidade, o artista que está no chão do Largo da Carioca. Estou falando de Rio de Janeiro, porque é a realidade que nesse momento eu estou inserido, mas isso aí está no Brasil inteiro, não é só Rio de Janeiro, não, né? Aliás, vamos sair aqui do eixo Sudeste, isso é outra crítica que eu faço, né? O Sudeste, que precisa conhecer iniciativas que estão sendo feitas em todas as regiões desse país. Então, eu trouxe o exemplo do artista que estava no chão do Largo da Carioca vendendo a sua arte, fazendo, né, os grafites, né, o projeto que tem aqui na comunidade da Tavares Baixo, da Afrografiteiras, também recomendo, mulheres negras produzindo arte, lindíssimo o trabalho das afrografiteiras. Esse Brasil, ele já está aí, ele não está, vai nascer, sabe aquela ideia, Brasil, país do futuro, que futuro é esse que nunca chega? Esse Brasil que precisa nascer, ele já, na minha visão, né, a gente dialoga, né, Danilo, com essa ideia, ele já está aí. É que precisa de impulsionar, sabe, usando a linguagem das redes sociais, vamos impulsionar isso, vamos colocar isso para frente, gente, porque todos nós somos agentes de transformação. Então, criem projetos, façam das pesquisas, dos TCCs, dos trabalhos finais de disciplina de vocês, formas de trazer sempre esse diálogo com o social. Isso eu acho que vai dando um sentido um sentido maior, né? Um sentido mais amplo da nossa profissão. Muito bom, Marcela. Eu falo apenas por mim aqui, mas estou certo de que é compartilhado pelo que leio aqui no chat. Fico muito contente em ouvi-la, especialmente nessa última parte aqui, como eu acho que eu subscrevo o que a Adriana colocou no chat para você. Acho que tem uma provocação seguida de um vamos fazer, né? Uma outra palavra das redes, de um engajamento, né? de um movimento. Então, muito obrigado pela sua fala. Por mim, eu ficaria mais um tantão da manhã, mas temos outra mesa para começar agora na sequência. Agradecido demais, falo em meu nome, em nome dos professores do colegiado de curso aqui da Federal de Mato Grosso, do curso de História, dos nossos estudantes, e digo para você, se você tem uma palavra final, se você quer deixar, aí colocou já, a Marcela já colocou no chat o contato dela pelo site que nós mencionamos. Então, está com você a palavra de novo, já reiterando meus sinceros agradecimentos pela sua fala, pela sua participação e pela abertura, que foi com chave de ouro de um evento que nós vamos passar ainda o dia discutindo questões com esse grau de profundidade e relevância que você propôs para nós na primeira parte desta manhã. Muito obrigado, viu, Marcelo? Então, obrigada, Anderson, também você bem breve, para não atrasar o encaminhamento. Volto o que eu falei lá no início, agradecer à instituição, agradecer a vocês,
especialmente ao professor Osvaldo, por todo o carinho e consideração no convite, né, pela parceria, pela compreensão, enfim, pela amizade mesmo, ao professor Anderson, que também prontamente nos ajudou a solucionar os problemas ali da inscrição. Então, agradeço imensamente pelo profissionalismo e desejar que vocês possam ter um bom evento, aproveitem as temáticas que vão ser discutidas, no plural. E deixei aqui, então, no chat a forma de contato, o professor Anderson já tinha falado, é um site que tem toda a produção ali disponibilizada, de artigos, lives, coisas que possam contribuir de alguma forma aí para a atuação, pesquisa de vocês. Tem também a forma de contato, tem, enfim, redes sociais, uso sempre, né, estou sempre ali nas redes, e deixar também o convite, Anderson, para as pessoas conhecerem um projeto que está sendo desenvolvido, um outro projeto, que é o Bate-Papo sobre Ensino de História, que toda terça, na verdade, não toda terça não, né? É quinzenal agora, que são lives desenvolvidas, é um projeto de extensão feito pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mocuri, que eu estou à frente junto com a professora Vitória Fonseca, e são formas também de debate, né? De troca de ideias, com certificado para quem quiser e precisar colocar como horas, né, de formação. Então, acompanhem pelas redes, tem no Instagram também, sempre com dicas de leitura nessa área, para contribuir aí. Muitos livros, inclusive, com download gratuito. Então, é isso. Deixar mesmo o convite, agradecer a vocês e que a gente siga aí nesse esperançar. Bom evento. Muito obrigado ao Danilo também, que fez uma participação aqui, que tem contribuído com a pesquisa. É muito legal ver os estudantes de graduação envolvidos nisso. Então, valeu mesmo. Vou interromper a gravação agora. E aí... Pronto, interrompida a gravação.